desejo cumprimentar a esta pleiade de obreiros nesta noite, com a paz do Senhor, e dizer-lhes da alegria de poder estar aqui. Estou feliz por ter encontrado aqui muitos amigos, muitos obreiros, líderes da região e de outras partes do Brasil. Se eu citar nome, eu posso cometer uma falha, mas é uma honra muito grande, especialmente atendendo ao honroso convite do pastor Roberto José. E já estava fazendo algum tempinho que eu não pude estar com os irmãos aqui. E aprove a Deus esta oportunidade, eu estou feliz por isso. Os irmãos podem assentar-se, por favor. Eu louvo ao Senhor por uma coisa que eu aprendi na minha vida muito cedo. Aprendi com meu pai isto, de que todas as grandes conquistas no campo ministerial nos tornam ainda muito mais responsáveis por aquilo que Deus nos desafia para fazer. Eu me senti desafiado, porque não foi algo que eu busquei, não me insinuei sobre qualquer coisa, mas aprove a Deus. Na verdade, eu não vou fazer sombra de jeito nenhum à história e ao grande referencial que foi o pastor Antônio Gilberto, meu amigo, meu mestre, de muitos e muitos anos. Mas eu tenho certeza que, se Deus permitiu desta forma, é porque eu posso fazer alguma coisa para honrar o nome do Senhor e, acima de tudo, para preservar e conservar, me tornar um verdadeiro guardião da nossa teologia pentecostal. Acho que esse é o papel de um consultor teológico. Uma vez que todas as obras que são editadas pela CPAD passam pelo último crivo, pelo consultor, significa que o peso da responsabilidade é enorme. Não irá prevalecer ali nenhuma discriminação pessoal de quem quer que seja. Não vou me interessar muito que é o autor fulano ou beltrano, mas certamente vou ter que trabalhar com senso de justiça, de coerência, de temor a Deus, fazendo um trabalho que, acima de tudo, preserve a nossa teologia pentecostal. E nisso aí eu sou bastante ortodoxo, quem me conhece sabe disto. E quando digo que eu sou ortodoxo, não quer dizer que eu seja radical. Quando digo que sou ortodoxo, eu estou dizendo que eu sou fiel, procuro, pelo menos me esforço, para ser fiel às nossas doutrinas pentecostais esposadas, especialmente as que estão na nossa declaração de fé. Eu espero contar com as orações dos irmãos para fazer um trabalho que dignifique o nome do Senhor Jesus e que Ele apareça, que a glória seja para Ele e que a nossa Assembleia de Deus possa crescer cada vez mais em qualidade literária, em qualidade teológica, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A honra de estar aqui, como disse, é enorme e eu estou feliz por isso. Está na sua apostila a matéria que Deus tocou no meu coração para compartilhar com os irmãos a partir de hoje. E a gente vai começar. Quando eu falo de líderes influentes do Novo Testamento, na verdade eu tenho uma lista de pelo menos uns 10 líderes especiais que se destacam. Mas impossível de se falar de cada um deles numa escola bíblica. Então me propus apenas escolher 2
desses líderes do Novo Testamento para trazer aos irmãos os traços característicos que envolvem personalidade, caráter, temperamento e emoção, e que tem uma relação muito direta e especial com cada um de nós. Na verdade, nós podemos nos ver na imagem desses personagens em algumas experiências deles, as boas e as más experiências, como um aprendizado para o nosso ministério. Quando estudamos isso aqui, não trazemos esta matéria com o intuito apenas de trazer história, mas de fazer com que a história desses homens, especialmente, possa contribuir para que cada obreiro aqui presente aprenda a crescer na presença de Deus de um modo especial. Para tanto, assentados como estão, por favor, quero lhes convidar a abrirem suas Bíblias em dois textos especialmente. Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 3, nos diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ainda em Romanos, no capítulo 1, e versículo 1 também, a minha preocupação básica é mostrar esses líderes que foram convocados e chamados por Jesus para se tornarem os grandes líderes que formariam toda a estrutura da igreja que nós vivemos e somos parte dela. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Uma das razões de eu citar Paulo aqui é exatamente para mostrar, quebrar um pouquinho aquela ideia de que não existem apóstolos hoje. Não são esses pseudos apóstolos que estão por aí, que aparecem com um título de apóstolos porque eles buscam mais no título uma ideia de nobreza, de superioridade dentro do ministério cristão. Nosso sistema eclesiástico, assembleiano, não adotou esse sistema, até porque desde do início, do princípio da igreja, houveram muitas dificuldades para se entender a questão da sucessão apostólica, que eu não vou discutir aqui. Não vou, mas eu acredito não em sucessão apostólica. Eu acredito em apóstolos que o Senhor levantou ao longo da história da igreja. Acredito que aqui no Brasil, a começar por Gunnar Ving e Daniel Berg, nós tivemos 2 apóstolos. Além deles, muitos líderes brasileiros que foram os grandes homens que abriram trabalhos em todo o Brasil e foram verdadeiros apóstolos. Mais pelo sentido, pelo significado da palavra apóstolo, do que pelo título em si. E aqui eu cito Paulo para mostrar de que a igreja, o Senhor Jesus, não ficou restrito a 12, não ficou restrito aos 12, mas ele levantou outros apóstolos que no primeiro século dela cristã, eles aparecem por aí. E Paulo foi, na verdade, um convocado especial
um chamado especial que se constituiu indiscutivelmente, no grande patrono, vamos dizer assim, da teologia cristã que nós vivemos e temos hoje em dia. Foi exatamente o apóstolo Paulo. Grande parte da nossa teologia pentecostal, das nossas doutrinas formuladas, nasceram na cabeça daquele homem, claro, inspirado pelo Espírito Santo. E foi Deus quem fez assim. E o Senhor sabia exatamente para o que Paulo poderia ser útil e servir. Mas não vou falar dele. Eu quero falar hoje e até quinta-feira, se Deus permitir, de dois personagens apenas. Quero falar de Pedro e quero falar de João. E eu procurei descobrir características que pudessem identificar, pelo comportamento desses homens, alguma coisa que pudesse representar aquilo que eles eram em si mesmos. E é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, começando com Pedro. Quando nós falamos de liderança, uma palavra nova no nosso vocabulário, não só no nosso vernáculo, mas de outras línguas, foi uma palavra que custou-se muito a descobrir o seu verdadeiro significado, a despeito dela estar lá há 2000 anos na Bíblia Sagrada, nas palavras de Paulo. Paulo já havia falado de liderança numa palavra chamada kibernesis, que está lá em 1 Coríntios 12, 28, e que aparece com uma tradução que não foi uma tradução muito boa. Não porque Almeida, ou mesmo Figueiredo, ou mesmo o pessoal da Vulgata Latina não conseguisse. É porque eles, naquele tempo, não havia ainda uma clareza sobre a importância dessa palavra. Mas ela está aqui. Foi Paulo que falou de lideranças, e aparece representada pela palavra governos. E liderança, e liderar, é muito mais do que governar. Liderar tem muito mais importância do que chefiar, do que mandar, do que dar ordem. Liderança tem um sentido muito especial que ao longo da história os especialistas entenderam ser uma palavra que a palavra que melhor representa liderança é a palavra influência. Ou seja, a capacidade que alguém tem para influenciar positivamente os seus liderados, a que eles façam um trabalho qualquer que ele apresente, mas o façam de maneira espontânea e alegre. Um verdadeiro líder não é aquele que diz faça, mas é aquele que diz vamos fazer. Um verdadeiro líder não é aquele apenas que dá uma ordem. Ainda que esteja implícita na palavra liderança o sentido de chefia, o sentido de governar, mas nós não podemos nos prender a esses sentidos que são subjetivos do meu modo de ver. Muito bem. E aqui nós podemos começar esse assunto falando como se formou a liderança nos primórdios da igreja. É interessante a gente perceber isso aqui. Na verdade, a formação da liderança cristã começou no ministério terrestre ainda de Jesus. Foi com ele quem começou. Jesus investiu de dois modos especialmente. Ele investiu na formação do grupo dos discípulos e ele investiu na formação individual de cada um daqueles discípulos. E é nessa relação individual desses líderes que eu quero apresentar, com a pessoa de Jesus, que nós vamos descobrir algumas coisas preciosas. Vejam só, irmãos, do destaque de todos esses discípulos que foram convocados por Jesus para o seguirem
e se tornarem os homens que haveriam de espalhar a mensagem do seu evangelho em todo o mundo, nós vamos descobrir que estes homens não foram escolhidos aleatoriamente. Jesus, em sua infinita sabedoria, sua compreensão do ser humano, escolheu particularmente a cada um deles, percebendo características de cada um deles para o trabalho que eles fizeram. Se nós lermos a história da igreja, nós desconhecemos muito da história da igreja. Muito. Quem já ouviu falar de André? Quem já ouviu falar de Tadeu? Quem já ouviu falar de alguns outros nomes dos 12 apóstolos? Eles quase não aparecem, porque os textos sagrados dos Atos dos Apóstolos se prenderam essencialmente a alguns poucos personagens. Só no início da igreja, após o Pentecostes, e a partir de então eles aparecem. Mas você quer conhecer um pouquinho sobre André? Visite a Turquia. E você vai descobrir na Turquia que ele é o chamado grande apóstolo, o homem que abriu de fato as portas para o evangelho, e que morreu lá sendo perseguido, maltratado, mas que deixou na sua história a igreja constituída naquele lugar. Eu poderia citar um monte de outros personagens que nós não temos tempo aqui nesse momento. Mas o que me chama a atenção é que cada um destes apóstolos conviveram pessoalmente e fisicamente com Jesus, com exceção de Paulo. Paulo não esteve com os 12 em convivência pessoal com Jesus, mesmo sendo um contemporâneo dele. Mesmo sendo contemporâneo. E Paulo faz questão de mostrar isso aí. Entretanto, nós vamos aprender o quanto Paulo foi importante como um dos chamados especiais para compor não apenas um grupo específico e que se retia apenas àqueles 12 apóstolos, mas alguém muito especial que veio para balançar com a estrutura cultural dos outros apóstolos que ainda estavam muito atrelados ao judaísmo. Ninguém era mais judeu do que Paulo, que tinha sido até fariseu. Ninguém. Mas quando Paulo encontrou Jesus e teve a visão real do seu ministério e do seu papel missionário, ele se desvencilhou completamente. Ele entendeu que ele não poderia ficar preso aos judaísmos e às práticas e costumes judaicos para poder transmitir isso para a igreja. Então ele se tornou o grande apóstolo das gentes, o grande apóstolo dos gentios. Mas não é dele que nós queremos falar. Nós temos algumas coisas interessantes para entender. Que o treinamento dos 12 apóstolos de Jesus, primeiros apóstolos, durou um período mais ou menos de quase 4 anos, até a obra magistral da cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, quando ele se lhes apresentou, depois da sua morte e ressurreição, antes um pouco da sua ascensão ao céu, Jesus lhes deu a ordem para ficar em Jerusalém até receberem o Espírito Santo sobre as suas vidas. Atos 1:8 prova isto. A partir do dia de Pentecostes, os apóstolos iniciaram a grande missão de anunciar o Evangelho e estabelecer a igreja no mundo. É interessante perceber que várias condições culturais, políticas, religiosas vigentes naquela época, naquele período do primeiro século da era cristã, contribuíram para que aqueles homens e mulheres desenvolvessem os seus ministérios. Eles enfrentaram oposições religiosas e políticas ferrenhas, mas a formação que Cristo desenvolveu neles
contribuiu para que eles reagissem positivamente e não se acovardassem na hora de dar as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, cada um daqueles homens reagia com as características próprias de suas personalidades e temperamentos, fazendo valer, acima de tudo, os valores que eles haviam recebido do Senhor Jesus Cristo. A história dá testemunho da obra de cada um, mas os elementos de formação de suas lideranças foram fundamentais para que o cristianismo não arrefecesse, não diminuísse no primeiro século da era cristã. Naquele mesmo tempo, a conjuntura social da época ofereceu às missões apostólicas horizontes tão atraentes quanto também perigosos, porque eles sabiam de todos os riscos que eles corriam o tempo todo. E nesse contexto apostólico é que entrou Paulo, Barnabé e outros mais, que enfrentou seus conterrâneos judeus em todo lugar do mundo gentil, onde Paulo pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, uma vez entendendo esse aspecto inicial, podemos entender o significado de liderança na linguagem bíblica. Eu disse que o apóstolo Paulo usou a palavra liderança nos seus ensinos, como aparece lá em 1 Coríntios 12, 28. E na nossa língua o termo só ganhou sentido com a evolução da nossa língua portuguesa, porque liderança está no grego koiné do Novo Testamento como kiberneses. E kiberneses, que quer dizer liderança, se define na sua etimologia como o timoneiro ou o piloto de uma embarcação dos tempos antigos, que tem que pilotar a sua embarcação em águas tranquilas ou mesmo turbulentas, mas alguém que conhece as águas por onde ele deve conduzir a sua embarcação. Sugere a ideia de quê? De saber administrar, de saber dirigir, de saber guiar, de saber chefiar no bom sentido. Define-se como aquele que tem a capacidade de influenciar as pessoas no sentido de, com ele, atingirem os objetivos desejados. O bom líder é aquele que tem essa capacidade positiva em qualquer igreja que vá. Por pior que seja uma situação que se encontre em uma determinada congregação, baseada em resultado de algum conflito ideológico, conflito eclesiástico, conflito familiar, conflitos internos entre obreiros, por pior que seja, o bom líder na direção de Deus, principalmente aí, na direção de Deus, pode mudar a história de uma igreja, a história de uma congregação. Pode mudar, porque é alguém que comanda uma ação através dos seus liderados. É alguém que sabe ser maleável na hora que precisa ser maleável. É alguém que sabe ser complacente com aqueles que precisam de complacência. E sabe ser firme e decidido com aqueles que precisam de decisão firme do seu líder principalmente. E as características demonstradas por um líder, geralmente, indicam o seu papel na sociedade nos vários campos de atividades. Como político, o religioso, o advogado, o médico, não importa qual. No mundo secular, liderança é hoje a palavra-chave para orientar o sucesso no mundo das pessoas, escolhido pelas pessoas para as suas atividades. No contexto religioso, a palavra liderança tem ganho espaço
especialmente na teologia pastoral. Lamentavelmente, mal ensinada e mal vivida. Entendo que muito dos problemas que nós enfrentamos em termos de liderança pastoral hoje é por falta de uma teologia pastoral séria, que seja capaz de fazer com que quem passe por ela, aprenda por ela. Eu acho que é impossível um obreiro ele achar que tem apenas uma chamada de Deus e que ele pode começar e está tudo bem. Isso não é verdade. Ele tem que ter bagagem psicológica, bagagem cultural. Ele tem que ter conhecimento de Bíblia. Os tempos modernos que nós vivemos, o nosso povo não engole mais obreiro dizendo palavras vazias ou pregações vazias e ainda pondo a culpa no Espírito Santo por aquilo que o Espírito Santo não diz para ele dizer. Não cabe mais isto. Não cabe mais isto. Por isso é que o pastor desta igreja se preocupa com a preparação adequada e devida para aqueles que querem ser obreiros de algum modo especial. Muito bem. Existem vários princípios de liderança vividos pelos líderes bíblicos. Eu não vou falar deles, porque não temos tempo para falar deles. Mas eu quero começar com o primeiro personagem. Para cada personagem nós demos uma imagem figurada para ilustrar os traços pessoais de cada um deles e tirar dessas imagens as lições de liderança. E Pedro é um personagem especial. Eu diria que eu chamo de Pedro como uma pedra tosca. Uma pedra tosca que precisou ser burilada para chegar a ser um líder eficiente. Lá em Mateus, no capítulo 4, e versículo 18, Mateus 4 e 18 diz assim a palavra. Olha o que diz a palavra. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Vejam só. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Segundo esse relato de Mateus 4, 18 a 21, Pedro e André foram os primeiros homens atraídos pela pregação e pelos ensinos de Jesus. Logo a seguir, Jesus encontrou mais dois homens do mar, que eram Tiago e João, e esses 4 pescadores tornaram-se seguidores do Senhor Jesus Cristo. E neste texto não podemos desenvolver um quadro completo da história de cada um deles, mas é interessante a gente perceber algumas das características. Por exemplo, quem era Pedro quando Jesus o encontrou? Quem era Pedro? Pedro, sem dúvida, era o homem que, na visão futurista de Jesus, de futuro, se tornaria o grande líder da igreja 4 anos depois. Mas um líder que precisou ser burilado como uma pedra preciosa, tosca, para poder revelar o seu verdadeiro valor na liderança do Senhor Jesus Cristo. Vários textos nós podemos perceber Pedro se adiantando aos demais e tendo uma liderança quase que natural entre os demais discípulos para falar por eles, para questionar, etc.
Na verdade, ele precisou ser burilado. A palavra buril é um instrumento geralmente de gravador para execução, geralmente em metal ou madeira. Isso é o chamado buril. Roaz, ele diz que é uma ferramenta de aço com ponta cortante, ferramenta para lavrar pedra ou madeira. O verbo dá a ideia de burilar, e a ideia de burilar é a ideia de apurar, de retocar, de esmerar, de aprimorar, de aperfeiçoar. Deus é o grande burilador de nosso caráter. Amém? Ele tem o poder de lavrar o nosso caráter com os instrumentos cortantes que apuram, que cortam os excessos de nosso comportamento, que envolve geralmente nossa personalidade, inteligência e temperamento. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui? Que Deus tem um buril para aprimorar o nosso caráter e o nosso temperamento. E de que um verdadeiro obreiro será, de fato, eficiente no seu trabalho, se ele se permitir que o Espírito Santo corte, burile as arestas, os excessos de sua personalidade, de seu temperamento. E uma das coisas principais para o exercício do ministério é este buril de Deus. E ele trabalha dessa forma com uma obra santificadora do Espírito Santo. E é a santificação que nos torna especiais para o serviço de Deus. E o ato de santificar é um ato de burilar, é um ato de corrigir, é um ato de aprimorar. Quando eu fui chamado por Deus, eu tinha, de um modo especial, eu tinha 17 anos, e pastor J.P. Colenda, de saudosa memória, estava no púlpito da Assembleia de Deus em Blumenau, 1963. E ele estava interpretando um pastor que tinha vindo da Alemanha ali. E ele chegou, depois de uma experiência tremenda que eu tive com Deus, naquele culto, que mudou a história da minha vida. Após ele me chamou, pôs a mão no meu ombro e disse: menino, você é muito novo, você é jovem, você tem tudo para ser um futuro obreiro, um futuro pastor, mas você precisa ser trabalhado, você precisa aprender, ir para a escola. E disse: eu vou lhe ajudar, você precisa ir para o Instituto Bíblico. E havia um Instituto Bíblico em Pindamonhangaba que era bem novo, pouco tempo. E uma grande maioria da liderança no Brasil tinha restrições quanto ao Instituto Bíblico. Porque o movimento pentecostal sempre teve restrição quanto ao intelectualismo, que foi o que sufocou a igreja reformada logo após a reforma. Quando o movimento do Espírito Santo veio, ela abriu o espaço, ela soltou as travas que prendiam a igreja de crescer, porque não era dada a liberdade ao Espírito Santo e nem a liberdade para se estudar a Bíblia Sagrada. Quando isso aconteceu, então a igreja começou a se desenvolver e a crescer. O que eu quero dizer é que eu precisei ir para a escola. Dizia-se naquela época o seguinte, pastor Roberto, que alguém chegou para o meu pai e disse: você está estragando o menino.
Ele está indo para a fábrica de pastor. Ele nunca tinha ido nem na escola para ver o que acontecia lá. E tudo o que acontecia na escola teológica, sabe o que era? Era vida de oração constantemente. Nós passávamos noites inteiras de oração, buscando a Deus, buscando poder. Nós nos alimentávamos e comíamos todos aqueles livros das histórias dos grandes homens de Deus. E dizíamos para Deus: Senhor, eu gostaria de ser, pelo menos chegar pertinho de ser um desses homens. Lá nós aprendemos não apenas teologia, lá nós aprendemos o caminho da humildade, o caminho da santificação, o caminho da reserva para o Senhor Jesus Cristo. E esse trabalho foi que nos tornou aptos para podermos sair dali e fazermos o trabalho. O que é que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida? Quando permitimos o buril de Deus e nos colocamos nas suas mãos, Ele nos toma mais ou menos como Pedro, como uma pedra bruta que precisa ser burilada, para se alcançar a preciosidade internamente. Uma pedra tosca, ninguém vê a beleza interior. É preciso que o urive, a pessoa que lavra, saiba lavrar de tal modo em que explore a beleza interior. O que o Espírito Santo faz é assim na nossa vida. Nós viemos perante o Senhor com todos os nossos defeitos de caráter, de temperamento, de atitudes, e quando Ele nos chama, porque Ele descobre que temos um potencial. Esse potencial será válido em favor do Evangelho se nós formos burilados, se nós formos santificados, se nós formos purificados, se nós formos limpos, se os excessos começarem a ser trabalhados na nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. É bom que se diga que líderes não nascem feitos. Os especialistas, eles discutem sobre essa questão. Líderes não nascem feitos. Líderes, às vezes, nascem com uma certa habilidade do temperamento para exercerem alguma atividade de comunicação, mas eles não nascem feitos. Eles não nascem prontos. Os líderes precisam ser forjados no fogo das experiências, principalmente no ministério cristão, para aprender a servir ao Senhor. A primeira coisa que Deus fez na minha vida, eu com a cabeça cheia de teologia, cheia de vontade, cheia de ser um pregador de multidões e tal, eu comia aqueles livros e disse: eu quero ser um homem assim como este. Deus me levou para o mato, para a roça. E na roça eu aprendi a andar a pé, a cavalo, bicicleta, carroça. Meu querido pastor, eu fui o homem mais feliz da terra, porque quando eu andava às vezes 20, 30 quilômetros a pé para atender uma família de novos convertidos, subi muitas serras, às vezes doentes, sem comer nada, magrinho, mas eu me sentia feliz porque eu ia levando a palavra de Deus. E lá às vezes eu me perguntava: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mato? Eu podia estar pregando, podia estar pastoreando uma boa igreja, mas estou aqui porque eu não estava amadurecido o suficiente, porque o buril de Deus ainda estava trabalhando na minha vida, porque o Senhor ainda estava tirando os excessos, para que eu não me envaidecesse, para que eu não me tornasse um presunçoso. E até o dia de hoje eu sou um homem que eu tremo na base, antes de pregar qualquer palavra, antes de transmitir qualquer mensagem, eu ainda tremo, eu ainda suo frio. Sabe por quê? Eu tenho muito medo da presunção, eu tenho muito medo da vaidade, que às vezes toma conta de alguns pregadores, e lamentavelmente na minha geração,
Na minha geração de pastores, sobraram poucos. Poucos, pastor. Pessoas que começaram em alto trabalho, desenvolvimento, ficaram famosos. A primeira coisa é que o púlpito tem um glamour especial. Ele atrai as pessoas para trás dele. E esse glamour faz com que as pessoas percam a noção do seu papel como pregador e como ensinador. O que é que eu sou aqui diante de vocês? Apenas um servo. E não digo com falsa humildade aqui, não. Não digo com falsa humildade. Não tenho mais idade para estar me exibindo e tentando mostrar o que eu não sou. Não. Ser humilde. Quer ter sucesso? Ponha-se na mão do Senhor. Quer ter sucesso? Deixe Ele burilar o seu caráter. Deixe Ele mudar todas aquelas histórias ruins da sua vida pessoal, da história negativa, das memórias ruins que você absorveu, porque não foi feliz com o papai, com a mãe, não foi feliz de algum modo, e agora como pastor, como líder, você então quer se impor por aquilo que você não é. Deixa Deus fazer, seja aquilo que Deus quer que você seja, e não o que você imagina que possa ser. O profeta Jeremias, ele traz uma mensagem muito interessante. Lá no capítulo 18 de Jeremias, todos nós conhecemos essa história de Jeremias. Jeremias 18, e nos primeiros versículos a gente tem uma história de uma olaria especial. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que me chama a atenção aqui é que o oleiro estava fazendo a sua obra, estava trabalhando. Ele tinha habilidade para trabalhar com barro. E diz o texto que de repente o vaso, a obra que ele estava fazendo, se lhe quebrou na mão. Não foi ele quem quebrou o vaso. Não foi inabilidade do oleiro. Não foi incapacidade do oleiro para trabalhar. Mas o vaso se quebrou na mão dele. Por quê? Porque o vaso tinha impurezas na massa que comprometeram não só a beleza, a estética daquele vaso, mas toda a segurança daquele vaso. Ele iria se quebrar de alguma forma especial. E Deus está dizendo: olha, assim eu posso fazer com a casa de Israel. Isso demonstra o poder do oleiro sobre o barro em suas mãos. Sabe, irmãos, não sei se eu já contei alguma vez aqui, mas vou repetir a dose, para servir de exemplo nesse momento. Eu já tinha alguns anos de ministério. Tinha fundado e organizado uma escola de teologia que era uma bênção.
Tinha 200 e tantos alunos. Dava um curso intensivo especial só para os obreiros do campo, naquela região, que eu não vou dizer aonde. E naquela história todinha do trabalho, do sucesso, eu comecei a sofrer algumas invejas, alguns ciúmes e algumas mentiras que foram dizer para um pastor presidente contra a minha pessoa. O presidente foi infeliz porque ele devia saber quem era o obreiro que trabalhava com ele. Conhecia o meu caráter, foi na conversa daqueles camaradas. E eu fiquei muito revoltado. Fiquei muito chateado disso. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou pondo a perder todo o trabalho que eu fiz e o meu pastor não reconhece, ainda vai na conversa de elementos falsos, de elementos que estão aí caluniando, mentindo e dizendo coisas que eu nunca pratiquei, nunca disse, nunca desonrei meu pastor. Eu louvo a Deus que na minha história de vida, eu nunca fui desleal com os meus líderes. Nunca. E eu tenho a alegria de poder dizer de cabeça erguida que o Senhor tem me guardado e me abençoado exatamente por isso, porque eu nunca fui desleal. E num determinado dia eu fiquei muito triste e o presidente simplesmente chegou e disse: a partir de hoje você não é mais diretor da escola. Mas, pastor, o que aconteceu, pastor? Não quero conversa. Não quero conversa. A partir de agora quem vai ser o diretor da escola é fulano, voltando, tá. E eu fui para a minha casa, o meu apartamento, onde eu estava morando, muito triste, muito frustrado, muito revoltado, com vontade de abandonar, vontade de chutar o balde. E cheguei em casa, a minha esposa percebeu que eu estava assim. Eu tentei me preparar para dormir, e me ajoelhei ao lado da cama para orar, e eu não conseguia dizer uma palavra sequer. Pelo contrário, peguei no sono, daquele sono brabo, sono forte mesmo, daquele de ressonar. Peguei no sono, a esposa percebeu isto, me chamou: vem dormir, está frio aí e tal, não sei o quê. Eu não vi nada, não sabia de nada. Fiquei caído em cima das minhas pernas ao lado da cama. Ela tomou um cobertor, percebeu que alguma coisa estava acontecendo entre eu e Deus. Ela pôs o cobertor por cima do meu corpo. E eu fiquei ali até umas 3 horas da manhã, mais ou menos assim. E nesse período eu tive um sonho. Eu sou um homem que acredito que Deus fala também através dos sonhos. Mas não acredito que todo sonho de barriga cheia seja uma revelação de Deus. Certo? E nesse sonho, Deus me levou para a olaria de Jeremias 18. E quando eu cheguei nessa olaria, eu notei que era uma casa comum, que tinha vários montes de terra e barros coloridos diferentes. De um lado e do outro, estavam por ali. E eu ouvi um barulho de água correndo. Eram águas que foram canalizadas por uma calha de madeira que vinha de alguma fonte de fora. E essas águas, elas vinham, corriam e terminavam numa grande mó. Era uma grande pedra redonda, gigantesca, e que tinha por baixo daquela roda, assim, um tipo de uma proteção, em que a água chegava ali, passava para sair, e a pedra rodava com a força daquela água. Notei que o oleiro, eu não vi o seu rosto em vez nenhuma, mas vi as mãos do oleiro. Ele pegar um monte de barro, colocar dentro daquela calha d'água,
eu vi a água toldar da cor do barro que estava sendo colocado, e o barro foi levado. E quando chegou lá na grande mó, eu ouvi o barulho de como se estivesse quebrando alguma coisa. Como se pedrinhas estivessem sendo esmagadas e moídas e tal. De repente, o oleiro me pegou pela cintura, me levantou com uma força enorme, me colocou dentro daquela calha d'água. Quando ele me colocou dentro daquela calha d'água, eu disse: meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que é que eu estou fazendo? Eu queria sair, não podia. Eu caí deitado naquela calha d'água. Eu senti o frescor da água. Eu estava assistindo a mim mesmo naquela calha d'água. E aquela água começou a me levar. Eu olhei para frente e vi a mó. Disse: agora eu vou ser esmagado. E foi o que aconteceu. Quando chegou perto da mó, eu vi o meu corpo entrar por baixo daquela mó, e eu vi o barulho dos meus ossos e do meu corpo sendo esmagado e quebrado, triturado totalmente. Quando chegou do outro lado da mó, a mó continuou a girar. O oleiro foi lá e pegou um monte de barro, e eu sabia que aquele monte de barro que estava ali era exatamente eu que estava ali. Era eu aquele monte de barro. Ele pega e me leva para uma outra roda. Era uma roda de pedra que tinha um buraco assim no meio, com um eixo que rodava. Para aquele eixo rodar, ele tinha por baixo uma outra roda com umas cintas, e ele entrou, aquele oleiro, e começou a mover com as pernas. E aquele eixo começou a rodar. Ele colocou aquele monte de barro que era Elianai em torno daquele eixo e começou a trabalhar. E ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando aqui. Quando ele fez isso aí, eu notei de repente que a minha cabeça, eu comecei a reconhecer a minha cabeça. E fui ficando em pé. Quando eu estava em pé, nas mãos do oleiro, eu me acordei. E esta foi a grande lição que Deus me deu. Que não bastava os sucessos dos meus anos de ministério, dos anos que eu trabalhei com o pastor Bernardo Johnson, dos anos que eu estava dirigindo escola teológica, todas as coisas maravilhosas que já haviam acontecido na minha vida. Deus ainda tinha algo especial na minha vida, que Ele queria fazer, queria me usar, mas eu precisava ser esmagado, triturado, amassado, até virar pó, para Ele fazer um novo vaso. Eu nunca tive dúvida de que foi isso que Deus fez ao longo da minha vida. E a partir desta visão de Deus na minha vida, a minha história de vida também mudou. A minha história de vida mudou. E quando eu sinto que eu estou ficando meio amargo, quando eu sinto que eu estou meio seco, quando eu sinto que a vaidade ou alguma coisa quer me pegar, eu corro para os braços do Senhor e disse: Senhor, pode me esmagar de novo, pode me triturar de novo, pode me fazer de novo, porque eu estou pronto a aceitar a tua operação na minha história de vida, no meu ministério, porque eu não sou nada senão o Senhor. O que nós aprendemos com Pedro foi isto. Deus trabalhou, o Senhor Jesus trabalhou, burilando o seu caráter, a sua vida, o seu modo de ser, de um modo especial. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Quer ser uma bênção? Quer ter sucesso ministerial?
Quer ver o seu trabalho crescer? Em primeiro lugar, humilhe-se perante o Senhor e deixe Ele usar você. Deixa Ele usar você. Quando Pedro foi encontrado por Jesus junto ao mar da Galileia, ele foi, na verdade, um dos primeiros convocados para seguir a Jesus. Mas ele era um pescador simples, sem refinamento algum na sua educação. E essa qualidade de Pedro, do seu caráter, do seu temperamento, que eu chamaria de intrepidez, o tornava um homem de temperamento de pavio curto. Daquele que diz: eu não levo desaforo para casa. Se alguém me ofender, vai ter a resposta na hora. Ele era um homem que tinha ações e reações rápidas e impensadas. Mais ou menos do jeito que alguns obreiros fazem hoje também. Tem tanto pastorzinho, né? Desculpa aí a forma discriminativa, nervosinho. Eu sou assim mesmo, comigo é assim. Se não fizer o que eu acho que tem que ser, eu não aceito, eu não engulo, eu não levo. Tem tanto pastor que perdeu a complacência, que perdeu o respeito pelas pessoas, o senso de respeito, de humanidade, de amor, de dignidade ministerial. Por qualquer coisinha estão prontos a brigar, por qualquer coisinha estão prontos a discutir, até mesmo em convenções por aí afora. Nós sofremos um bocado em anos anteriores na nossa convenção geral por pastores que podiam ser tudo menos pastores. E eu não tenho medo de dizer isto, que pastores ungidos, pastores tementes a Deus, no mínimo, por mais frustrados que eles fiquem com as suas conveniências, os seus desejos, no mínimo eles têm que ter educação, fineza, eles têm que saber respeitar o direito dos outros. Mas pastores que brigam por causa de posição, por causa disso, por causa daquilo, e não apenas por isso, por pequenas coisas no seu dia a dia. Pastores do temperamento pavio curto, é aquele: eu não levo desaforo para casa, para mim não dá certo. Conheci um pastor que tinha essa mania. Ele era um pregador por excelência. A cidade parava para ouvir esse pregador. Parava para ouvir esse pregador. Ele tinha uma oratória espetacular. E ele tinha uma graça especial de Deus também para falar. Mas ele não tinha burilamento nenhum no seu temperamento. E uma certa feita, numa reunião de obreiros, numa reunião de ministério, ele se desgostou com um obreiro e ele pôs esse obreiro, me desculpem que eu vou dizer aqui, para baixo de puleiro de pato. Mas arrasou com esse obreiro. Mas arrasou com ele. O obreiro não sabia o que fazer. Sabia se ia embora, se abaixava a cabeça, se chorava. Não sabia o que fazer. E o pastor falou. E eu estava nessa reunião. Eu assisti tudo. Falou, eu estava, porque era brabo mesmo. Aí depois que ele pôs para fora toda a sua raiva, a sua falta de atitude complacente, de atitude respeitosa, aí ele resolveu pedir perdão para o irmão. Me perdoa, viu, meu irmão? Você sabe que quando eu fico nervoso, eu sou assim mesmo. Tal. Só que ele fazia toda a reunião, ele fazia a mesma coisa com outros. Aí depois do trabalho passado, ele veio a mim, ele se aconselhava comigo e disse: pastor Linai, eu não sei, está vendo a situação que eu estou? Eu perco a cabeça. Disse: o que é que eu preciso fazer? Disse: você precisa
colocar o seu temperamento sob o controle do Espírito, você vai se acabar. Vai acabar com a igreja, vai acabar com as pessoas, vai perder o crédito diante das pessoas, porque você tem pavio curto demais. Você não sabe segurar nada. É daqueles que dizem, que gosta daqueles que dizem assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Eu nasci desse modo, não vou mudar. Então, se você não pode mudar, não pode ser pastor também. Se não pode mudar de temperamento, não pode ser pastor. Mas não pode mesmo. Vai plantar batata no asfalto, mas não pode. Não pode. Todos nós podemos ter nossas fraquezas em determinados momentos. Mas precisamos ter o bom senso de entender que o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas também. Agora não podemos ficar alimentando nossos complexos de inferioridade. Tem gente que traz os seus complexos lá da história da sua vida. A história de família de muitos obreiros revela quem ele é. Revela quem ele é. Tem muito obreiro que se fecha num casulo, ninguém consegue se aproximar dele, porque ele não abre espaço, ele tem medo de perder o lugar dele. Por ter medo de perder o lugar dele, quando ele se exaspera, ele diz coisas inconvenientes, ele não respeita pessoas, ele não respeita as coisas que devem ser respeitadas, e acaba tendo problemas seríssimos. Já vi muito disso, irmãos. Eu tenho alguns colegas de ministério, pastores, que eu estou ajudando até o dia de hoje, desse tipo que tem pavio curto, e por causa disso estão perdendo igreja, estão perdendo família, estão perdendo uma porção de outras coisas, porque não têm a humildade de reconhecer que eles precisam de Deus. Não faz muito tempo, eu geralmente não comento essas coisas, não vou citar nome aqui, pastor de uma grande igreja, de uma capital, um líder fora de série em termos de administração, de crescimento, mas ele foi perdendo a cabeça algumas coisas, e a igreja foi se entristecendo com ele, o ministério foi se entristecendo com ele, ele estava perdendo tudo, e perguntou: Elinai, o que é que eu faço? Disse: o que é que você faz? Seja humilde em reconhecer que você está falhando. Tenha a capacidade de chegar para a igreja e pedir perdão. A igreja não só vai lhe perdoar, mas a sua autoridade vai crescer, vai aumentar, quando ela perceber que o seu pastor, antes de ser pastor, ele é um homem sujeito a muitas fraquezas, mas que pode mudar de atitude. Orei muito com esse pastor, e num determinado dia, num hotel, ele veio se encontrar comigo, para eu ajudá-lo, desculpem. Eu orei por ele, oramos juntos, e eu vi aquele homem se derramar perante Deus. E quando ele se derramou perante o Senhor, com um problema que ele estava tendo, ele disse: Elinai, me orienta, me ajuda, o que é que eu devo fazer? Qual o primeiro passo? Ele disse: agora você está entrando no caminho da humildade, e Deus vai lhe honrar, e Deus vai lhe abençoar. Eu fui com ele a esta igreja, pastor, uma igreja com mais de 50 mil membros, pra você ter ideia. Fui com ele a esta igreja, e ele disse: pastor Elinai está aqui porque é meu amigo, meu conselheiro. Ele orou comigo, eu fui abençoado por Deus, e eu preciso hoje fazer uma confissão perante a igreja, que eu tenho errado, eu tenho falhado com a igreja, eu tenho falhado com os irmãos. E foi falando, e foi abrindo o coração, e eu preciso que vocês me perdoem. Até mesmo se vocês não me quiserem mais como pastor, não tem problema.
eu vou estar em paz comigo mesmo, mas eu não quero continuar com esse peso na minha alma. E eu vi a igreja chorar, eu vi a igreja falar em línguas, eu vi o Senhor falar em profecia, e ele foi abençoado. De vez em quando ele liga para mim e disse: Pastor Enais, você precisa ver o que Deus está fazendo aqui. A minha história mudou, a igreja mudou, eu estou sendo abençoado. Por quê? Porque ele se deixou burilar pelo Espírito Santo. Ele se deixou trabalhar pelo Espírito Santo de um modo especial. É assim que Deus quer que nós aprendamos. É assim que Deus quer que nós aprendamos. Eu vou dar continuidade, certamente amanhã, a este assunto. Muito importante, algumas coisas que eu tenho para dizer aqui. Quando eu falar do caráter pétreo de Pedro e algumas outras características interessantes da vida dele, coisas que poderão ser úteis para o seu ministério, para a sua vida pessoal. Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um momento em que muita gente diz: eu quero ser um homem abençoado como foi Pedro, porque se deixou abençoar pelo Senhor e se deixou burilar pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.